Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula no nosso canal do YouTube. Hoje nossa aula 02, como se conectar com o seu propósito de vida na prática. Eu sou Jaqueline Ferrari, sou criadora e mentora do programa Tô Evoluindo, e se você quiser saber mais sobre mim, basta me seguir no meu Instagram, @JaquelineFerrari. Se você quiser saber mais sobre o programa Tô Evoluindo, www.toevoluindo.com.br. E se você quiser saber mais sobre propósito de vida, você está no lugar certo, porque hoje é sobre isso que nós vamos conversar. Já preparei uma aulinha aqui, vai ter dever de casa e tudo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto agora na nossa aula número 02, como conectar-se com o seu propósito de vida na prática. Como que eu posso garantir que isso vai ser na prática? Porque eu vou deixar uma ferramenta aqui para você utilizar e começar a se conectar dia a dia com o seu propósito. Mas qual que é a minha ideia aqui? O que a gente vai discutir? Um pouco sobre o que é essa história de propósito de vida, por que está tão em alta falar sobre esse assunto e principalmente, será que é tão importante assim ter um propósito de vida? Ou para que serve, né? O que vai mudar na minha vida, na sua vida, se conectar com esse tal desse propósito? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre esse assunto e a gente vai passar um pouquinho aí sobre todos esses temas. E, obviamente, eu quero compartilhar com você a minha forma de pensar, analisar e praticar isso daqui, que é a filosofia, né, do Tô Evoluindo. É dessa forma que a gente conduz ali dentro do programa. Conectar-se com o propósito de vida é muito importante numa determinada etapa ali do nosso programa, faz toda a diferença, é um divisor de águas ali no nosso passo a passo. Mas vamos lá então, vamos começar falando do que é esse tal desse propósito de vida. Então vou começar trazendo uma definição que eu peguei lá no dicionário para propósito. O que é propósito? Propósito, substantivo masculino, intenção de fazer algo, projeto ou desígnio. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Tenho o firme propósito de viajar. Ter bons propósitos na vida. Ou seja, a nossa definição está relacionada a ter bons objetivos, a ter bons motivos. E aí, o que faz com que essa história de propósito de vida seja um pouco mais ampla do que simplesmente essa definição do dicionário? Porque hoje em dia, muito tem se falado sobre propósito de vida com essa abordagem um pouco mais filosófica da coisa. O que é essa abordagem filosófica? É nada mais, nada menos do que busca de significado. Então a gente tá buscando significado para a vida, isso é fato. Não sei se é o nosso processo evolutivo, pode ser também porque a gente tem muita informação, pode ser porque a gente quer um monte de coisas da vida, pode ser porque a gente está vivendo a vida com muito mais intensidade e só fazer aquilo ali que os nossos pais faziam, os nossos avós faziam, aquilo que a gente entendeu, né, ou aprendeu como padrão, como modelo, já não está sendo mais suficiente. A gente quer entender o que a gente veio fazer aqui, nesse mundo, nessa vida, qual que é o nosso papel e principalmente como que a gente pode encontrar sentido, encontrar significado na nossa existência para viver uma vida plena, para viver uma vida feliz. Então, esse sentido filosófico, ele nos leva para esse ponto de entender e de viver uma vida com significado. E aí a gente começa a buscar entendimento para que a gente consiga entender por que a gente faz o que a gente faz e por que a gente não faz o que a gente não faz. Então, parece um pouco louco, mas em algum momento essas pecinhas vão se juntando aqui. Então, vamos começar a pensar em propósito de vida, em vida com significado, que é o que a gente busca, né?
Eu busco significado para o meu trabalho, eu busco significado nos meus relacionamentos, eu busco significado naquelas coisas que eu realizo. Então tudo precisa ter um sentido maior. E quando a gente começa a ter essa necessidade, é quando a gente começa a se interessar um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa história de propósito de vida. Então aqui eu quero trazer você para essa reflexão. De qual que é a importância, por que é importante se conectar com esse propósito? Porque você vai encontrar significado naquelas coisas que você faz. E aí, quando você tem significado, você mantém mais motivação, você mantém mais disciplina, você mantém mais felicidade, você mantém mais senso de realização. Então, tudo melhora, tudo fica com muito mais direcionamento para que você se sinta cada vez melhor, para que você se sinta cada vez com mais capacidade de realização e a sua vida começa a fazer mais sentido. Então é nesse rumo aí que vai ser essa prosa de hoje, ok? Não é nada sobrenatural, não é nada que a gente vai ter uma experiência sobrenatural aqui para você se encontrar com o seu propósito, não. Você vai se conectar cada vez mais com o significado que você quer buscar para a sua vida, para o entendimento do significado da sua existência. Porque tem uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aula sobre propósito de vida ou converso sobre esse assunto. Por que conectar-se, né? Porque o mundo não tem peças extras. Então, se você pensar no mundo como uma grande engrenagem, ele não tem nenhuma pecinha que veio duplicada. Então quer dizer, tem algum motivo, tem alguma razão de você estar aí, eu estar aqui e cada pessoa nesse mundo ter sido escolhido para habitar este planeta, nesse momento da vida, nessa fase da Terra, enfim, existe alguma coisa aí que isso a gente não precisa questionar, a gente não precisa tentar entender isso, porque realmente isso não vai fazer tanta diferença pra gente. Mas só o fato de saber que tem propósito para sua existência já tira um peso das suas costas de você pensar, por exemplo, que você não tem propósito de vida. Você tem um propósito. Você só precisa se conectar com ele. E eu vou te dar um caminho bem prático aqui para te ajudar a começar a entender esse sentido e buscar significado para as suas realizações. E o fato é que todos nós, seres humanos, temos a felicidade como propósito. Eu não conheço ninguém que já falou assim, eu tenho como objetivo ser infeliz, ou eu quero chegar lá no final da minha vida, olhar para trás e ver que nada valeu a pena, que eu não tive relações boas, que eu não tive grandes conquistas, que eu não contribuí para a humanidade de alguma forma. Então, todo mundo tem esse objetivo. Todo mundo quer se olhar lá na frente. É uma forma legal de pensar sobre propósito também. Você pensa o que você quer ser quando crescer. Porque quando a gente pensa só no hoje, fica um pouco mais complicado da gente buscar esse significado. Porque o hoje ele já é tão turbulento, né? Já é tão tumultuado, que a gente se ocupa demais com muita coisa e não pensa tanto e que o tempo está passando. Então uma forma legal é você se visualizar lá no futuro, você se pensar lá na frente, bem o máximo lá para frente que você consiga. E aí você se encontrando com esse eu do futuro, você se conectar com o que você quer encontrar. O que você quer encontrar ali? Como que você quer estar lá? Como que é o seu eu do futuro ideal? Quais são os principais sentimentos? O que você quer sentir? E principalmente, quando você olhar para trás, quando você olhar para o passado, que é o seu presente hoje, o que você quer ver? Qual que é esse legado, né? A gente fala muito também sobre propósito, legado. Qual é o legado? O que você quer ter deixado? O que você quer ter construído? E não só para quem ficou, mas durante a sua vida, para você ter aquela sensação de falar, poxa, valeu a pena. Né? Eu realmente tive uma vida com significado, eu realmente tive uma vida com propósito. Então por que a gente olha esse projeto lá para frente?
para a gente poder encontrar significado e encontrar importância e relevância no hoje, que é a partir de agora que a gente consegue construir o que a gente quer ser lá no futuro, lá no final da jornada, no final da trajetória. Então é por isso que é importante, sim, é importante essa análise. E se você está aqui comigo hoje é porque você tem interesse nesse tema de alguma forma, alguma coisa você já ouviu, alguma coisa já te mexeu aí, já fez com que você buscasse algo um pouco mais significativo para a sua vida, e você está aqui hoje me ouvindo e participando dessa aula para poder entender também um pouquinho mais essa trajetória. Então a gente sempre vai pensar em propósito dessa forma, uma trajetória com significado. E esse significado você só vai encontrar se você projetar lá na frente, para você realmente se encontrar com o seu eu do futuro e saber que você hoje, passo a passo, vai construir a sua vida e vai construir toda a sua jornada para estar lá no futuro exatamente do jeito que você consegue imaginar agora. E aí tem uma outra questão muito importante, uma perguntinha assim, que é para analisar mesmo, e essa aula é um pouco mais reflexiva, né? Para pensar. Se você continuar fazendo hoje tudo o que você está fazendo, em todos os seus papéis, a gente vai falar mais desses papéis aqui daqui a pouquinho. Você continuando tudo o que você está fazendo, do jeitinho que você está fazendo, chegando lá na frente, lá no final dessa jornada e se encontrando com o seu eu do futuro, você vai ficar satisfeita? Você vai ficar satisfeito? Você vai gostar do que você vai ter esses resultados? Você vai ter uma colheita satisfatória? Você vai ter uma colheita significativa? Então é por isso que a gente fala de propósito de vida. É nesse sentido. Não é num sentido cósmico ou em algo extraordinário que vai acontecer com você e de repente você vai se enxergar como uma pessoa completamente diferente. Não. É você se conectar com a pessoa que você quer ser e você analisar se o que você está vivendo e o que você está fazendo vai te levar para essa pessoa. Vai te levar para esse eu do futuro. E lá no futuro, você olhando para trás, você analisar as suas realizações e olhar e falar assim, nossa, arrebentei, era exatamente isso que eu queria. Fiz tudo o que eu queria fazer, tive todas as minhas conquistas, fui super, mega, hiper feliz, não em 100% do tempo, que a gente sabe que isso não é possível, mas a minha vida valeu a pena. É por isso que a gente fala sobre propósito de vida. É por isso que a gente aprende sobre a ciência da felicidade. É por isso que a gente aprende sobre significado. Para que o significado que você quer encontrar e esse propósito, né, esse objetivo de você existir, ele esteja cada vez mais conectado com quem você é hoje, para que a sua vida comece a fazer sentido a partir de hoje. Então, nós estamos falando de propósito de vida. Então, como não tem peça extra e todo mundo busca felicidade, todo mundo tem como propósito felicidade, deve ter alguma forma da gente se conectar com esse propósito. E aí, a gente começa a falar aqui dessa forma, que essa vai ser uma forma milagrosa, que eu vou apresentar para você aqui no final aqui da aula, no final da minha fala. O que é então o caminho, né? Quais são os caminhos de uma vida com propósito? E a gente começa a juntar as peças aqui. Primeiro é o do ser, né? Que são os nossos modelos, os nossos paradigmas, as nossas referências que nós temos. Mas só isso não garante que eu tenha uma vida com significado ou uma vida com propósito. E segundo vem o agir, que assim, eu tô falando primeiro, segundo e terceiro, mas não tem essa ordem não, tá? Mas são três grandes momentos ali que precisam se conectar, que precisam estar juntos para que você tenha uma vida com propósito. É o ser, é o agir, que são as práticas, é o que efetivamente você vai fazer para se tornar quem você quer ser quando crescer, e o colher, que são os resultados. E aí nesses resultados você realmente vai colher esse sentimento
de pertencer a uma causa maior, de estar realmente sendo relevante, de ter uma existência relevante dentro dessa grande engrenagem que é a vida, que é o mundo. Ficou até bonito isso, né? Mas é isso, é você sentir que você faz parte, é você não se sentir deslocada, não se sentir deslocado e parecer que você tá num mundo diferente, tá numa engrenagem diferente, tá sempre ali atravancando, sabe? E tem que sempre forçar para aquilo ali girar e às vezes nem gira. Então, o propósito, ele te leva para organizar a sua vida, para definir o que você precisa fazer, para viver e com essa engrenagem ali encaixadinha, sabe? Aquela sem barulho, sem grandes tormentas e tudo começar a funcionar. E isso nos leva a quê? Há uma frase que eu gosto muito de falar, que é a seguinte: você vai ter uma vida com propósito, você vai estar vivendo o seu propósito de vida quando o que você mais ama fazer, quando você se conectar com o que você realmente é e deseja fazer, ele se conecta ou ele se encontra com a necessidade de alguém. Então aqui vem um outro ponto muito relevante sobre o propósito de vida. Não existe propósito na individualidade. Na individualidade existem objetivos. É aí que diferencia um pouco, a gente começa a entrar na questão filosófica do propósito de vida, que diferencia um pouco daquela descrição ali do significado que a gente viu do dicionário. Não é apenas objetivo, não é individual. Porque você precisa estar conectado com o coletivo. E o que é conectar-se com o coletivo? É gerar contribuição, é encontrar realmente o sentido e o significado da sua existência para essa engrenagem, para essa grande engrenagem do mundo girar. Porque se a outra engrenagem, se a peça que está ali, que vem conectar com você, ela também tá ruim, ela não está encaixando, toda a engrenagem vai deixar de funcionar. Se a peça que está na frente também não tá legal e você vai ali dar aquela sua deixa, né? Legal, eu tô aqui no meu individual e eu vou indo, eu tô se fazendo tudo isso, crente que você tá enxergando uma engrenagem girando. Eu venho aqui e faço a minha parte lindamente, mas eu chego na peça da frente e aquela peça ali tá com um dentinho ali que tá impedindo essa engrenagem de girar. Então, essa contribuição, é estar alinhado, é estar conectado com o que está ao seu redor, com o mundo de uma forma geral, com as outras pessoas, com o coletivo, com a sua contribuição. De que forma você pode contribuir para que você viva esses seus objetivos, você viva toda essa individualidade de uma forma plena, contribuindo com o coletivo. Então, não existe propósito apenas no ser, o caminho para uma vida com propósito vai ter sempre o ser, o agir e o colher, e o seu propósito, ele sempre vai encontrar o coletivo, ele sempre vai encontrar uma forma de contribuição. Então já vai se entendendo nesse contexto, você começar a analisar como que você tem vivido, como que você tem vivido hoje. Você tem vivido de uma forma mais individual, você tem compartilhado o que você sabe, o que você tem, o que você aprende, você gera esses benefícios também para o seu entorno, como que você está contribuindo para essa engrenagem. Então tem muita coisa aí que dá para analisar para medir o seu nível de aproximação, o seu nível de conexão com o seu propósito de vida. Tudo isso pode ser um indicador para você, para te dizer se você está mais próximo ou mais afastado desse propósito, desse significado. E aí eu tenho aqui uma telinha que traz aqui 3 sinais, uma brincadeira com os com o sinal de trânsito mesmo, para você também começar a pensar um pouquinho mais. Quando que você está no sinal verde com relação ao seu propósito ou com o seu significado? Quando você tem um propósito definido
e você tem foco e direcionamento para chegar lá. Então é assim, é a engrenagem girando. Você tem definido o que você quer para você consegue entender a sua participação no coletivo, você foca em tudo que você vai fazer, você sabe por que você faz o que você faz e sabe por que você não faz o que você não faz. E você tem também um direcionamento, você sabe como fazer, você sabe como fazer essa jornada para fazer toda essa engrenagem girar. Isso é um sinal verde, tá tudo ok. O sinal amarelo, você tem um foco e um direcionamento, mas você tem um senso de propósito moderado. Isso pode significar o quê? Que você tem ali, para alguns papéis, olha os papéis de novo aí, você tem isso muito bem definido, você consegue enxergar significado, mas para outros talvez ainda não esteja tão claro para você, não tenha gerado essa conexão tão forte. Então você tem um senso de propósito moderado e tem foco e direcionamento para aquilo que você já conseguiu identificar e se conectar de uma forma mais efetiva. E o sinal vermelho é o sinal mesmo de alerta, porque é sem propósito, sem senso de propósito, sem foco, sem direcionamento. Então você não sabe, você nunca parou para pensar, ou talvez você esteja muito perdida ou perdido nesse processo e não consegue enxergar o que você quer encontrar lá na frente. Você se olha lá no futuro hoje e fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo nem ver o que eu quero para mim hoje, imagina lá na frente, no final da minha jornada. Então você não consegue vislumbrar isso, você não consegue se conectar com algo mais significativo, com algo maior, não consegue se conectar e enxergar a sua contribuição para o coletivo e, por consequência, não consegue também focar e direcionar para fazer aquelas coisas que você realmente deseja. Então fica tudo meio fora do lugar. Se você pensar como um quebra-cabeça, é como se você fosse a peça de um quebra-cabeças que tem uma paisagem do mar, tentando se encaixar num quebra-cabeça que é um castelo medieval, por exemplo. Então, se você tem essa sensação, sabe? Eu gosto de fazer essas analogias para buscar a sensação. Se você tem a sensação de que você está no quebra-cabeça errado, é porque está te faltando esse significado, está te faltando essa conexão com o seu propósito de vida, para você realmente conseguir avançar e entender o que você realmente quer fazer e o que você precisa fazer para gerar essa contribuição no coletivo. E aí, como é que tá por aí? Sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho, muita análise para fazer. Vamos falar aqui um pouquinho então sobre esses papéis. Eu falei ali que o sinal amarelo, você poderia estar com alguma conexão com alguns papéis e talvez alguns não. E o que é essa conexão? É o que eu chamo aqui de compromisso incondicional. O que é um compromisso incondicional? É você estar conectada incondicionalmente com o seu propósito de vida, através dos seus papéis. Então, você conseguir entender que em todos os papéis que você executa, em todos os papéis que você desempenha, você encontra um significado e ele está alinhado com esse seu eu do futuro, com o que você quer ser quando crescer. Então, você tem alguns papéis ali como com a família, amigos, como estudante, com seus hobbies, o seu papel profissional, com a sua saúde. Então, o que é comum também, né, a gente perceber? Que alguns papéis podem estar super ok, principalmente o profissional, né? A gente coloca ali a profissão em primeiro lugar e procura sempre uma carreira, procura se desenvolver, porque isso vai garantir o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, o nosso sustento, né? O nosso sucesso, tudo que a gente quiser adquirir na vida, enfim. O trabalho, ele tem uma importância muito relevante realmente, tanto que a gente vai falar dele aqui no próximo tópico. Mas aí você se conecta com um significado para esse trabalho e algumas outras partes podem ficar um pouco desconectadas, né? Como a saúde, por exemplo, às vezes compromete, como a família, às vezes pode comprometer. Então, o compromisso incondicional é você conseguir gerar essa conexão e com esse equilíbrio de saber que todos os seus papéis, tudo o que você está realizando em todos esses papéis está alinhado com esse propósito maior, com esse significado maior.
Aí você pode estar falando até agora assim, Jaque, pelo amor de Deus, isso é impossível de alcançar, isso é difícil. Não é. E aí você que vai continuar me acompanhando aqui no YouTube, a gente vai ter várias outras aulas que vão complementar essa e você vai perceber só com a atividade que eu vou deixar para você aqui, você vai perceber que é muito simples de começar a implementar. É realmente simplificar, é tirar esse negócio da cabeça de que você tem que encontrar, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que nada. Você só precisa fazer o que precisa ser feito, colocar a mão na massa, ter aqueles 3 pilares ali do ser, do fazer, do agir e colher os resultados, sabe? De uma forma mais simples, no dia a dia, na prática. Então, o que você vai aprender aqui até o final dessa aula vai permitir que você faça isso e todas as outras aulas vindouras, nossa, onde que eu fui buscar essa palavra? Elas também vão complementar sobre isso, inclusive a aula que nós vamos falar sobre prioridade, porque quando a gente determina prioridade, a gente aprende a fazer todo esse equilíbrio desses papéis. Então, fica tranquila, deixa comigo, que ainda tem muita coisa boa para vir aí pela frente. Vamos lá, então falamos aqui sobre os papéis e fechando aqui, né, essa parte mais conceitual, eu vou trazer algumas frases inspiradoras. 2 frases sobre propósito de vida, que agora vai fazer mais sentido para você depois de ter assistido toda essa aula, toda essa explanação aqui. O melhor uso da vida consiste em gastá-la por alguma coisa que dure mais que a própria vida. Lembra que eu falei do legado? Que eu falei de se enxergar lá na frente, de olhar para trás? Então, o quanto que as suas realizações vão durar? Vão durar mais do que a própria vida? Ou vai ser no máximo durante a jornada? Já tá bom demais. E a menos que você se dedique a uma grande causa, você nem sequer começou a viver. Então, encontrar-se e conectar-se com o seu propósito está relacionado com isso. Qual que é o seu papel nesse grande quebra-cabeças? Qual que é o seu papel nessa grande engrenagem? Qual que é o significado que isso tem? Ok, então vamos agora para a resposta do título, né, do tema da nossa aula. Como então que eu posso me conectar com o meu propósito de vida? E aí, eu falei aqui sobre a questão da nossa vida profissional, né, do quanto que a gente investe nisso, e é aí que a gente vai encontrar o sentido, é o sentido por meio do trabalho, e não apenas da profissão ou daquilo que você faz para receber lá o seu salário, ou receber os seus rendimentos, né, para gerar riquezas, alguma coisa assim, mas é o trabalho, é a execução, é de você realizar. Então tem mais uma frasezinha aqui: não se trata de perguntar pelo sentido da vida, mas sim de responder-lhe, dando à vida uma resposta. Fala, pelo amor de Deus, agora complicou mais. Não complicou mais, porque eu vou resumir essa frase aqui apenas com uma frasezinha, que é a indicação que você vai utilizar a partir de agora para se conectar com o seu propósito de vida, que é: seja útil. Quanto mais você se colocar, estiver pronta para se prontificar, né, a ser útil, mais chances você tem de se conectar com o seu propósito. É através do trabalho que o caráter de algo único do indivíduo se relaciona com a comunidade. E foi o que eu falei com você um pouquinho antes, sobre você utilizar o que você tem no individual para gerar resultado no coletivo, e você só consegue fazer isso através do trabalho. E o seja útil, ele vem da seguinte historinha que eu vou contar para você aqui, já terminando, é um encerramento. Vou contar essa historinha aqui, que é uma historinha minha, e já vou passar para você como que você vai colocar isso em prática com a ferramenta que você vai fazer o download aqui. É a historinha da arquibancada, tá? Vou até beber uma aguinha aqui para eu te contar. A arquibancada é o seguinte:
Quando eu tinha 15 anos de idade, eu entrei na Escola Técnica Federal, aqui do Espírito Santo. Na minha época era ETEFES, agora é EIFES, né? E aí, eu sempre gostei de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu sempre gostei de estar envolvida com tudo. E quando eu entrei na escola técnica, eu fui surpreendida por muitas opções. Desde esporte até o ensino de música, tanto que eu toquei na banda, né? Tem umas partes aí da minha vida que algumas pessoas não conhecem, você provavelmente não sabe também. Mas toquei saxofone, fiz viagens com a banda, enfim. Mas o que eu quero falar é sobre a parte dos esportes. Quando eu entrei lá, a escola técnica ela tinha assim um campo, sabe? Um campo de futebol mesmo, um campo muito grande e na frente dele tinha uma arquibancada também gigantesca. E uma vez eu me vi sentada ali naquela arquibancada e olhando porque tinha uns treinos das equipes, que tinha equipe de natação, equipe de futebol, equipe de basquete, equipe de vôlei, equipe de atletismo. E aí um dia eu tava ali sentada esperando para participar do ensaio da banda, né, uma aula de música, e comecei a olhar para todas aquelas equipes, né, porque era tudo meio que no mesmo espaço, assim, tinha o campo, lá embaixo tinham as quadras e do lado de cá tinha a piscina. Eu lembro como se fosse hoje. E eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei, gente, o que eu vou fazer? Porque assim, eu tinha que entrar em alguma equipe, só fazer o esporte também não estava bom não. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou escolher desses esportes todos? E fiquei ali sentada, observando e olhava. E eu falei, num determinado momento, eu falei assim, nossa, o atletismo parece tão legal. Nossa, mas o basquete também é tão legal. Nossa, mas e aquela piscina também é tão legal. E aí eu falei, eu vou experimentar um pouquinho de tudo. Porque na educação física eu poderia experimentar todos eles para depois eu escolher qual que fazia mais sentido para mim, em qual eu me sentiria melhor. Então eu lembrei dessa história hoje para finalizar essa aula contando para você que normalmente é assim que a gente se sente ou assim que a gente faz quando a gente está em busca desse propósito de vida. A gente senta numa arquibancada e fica ali observando todas as possibilidades, sabe? Tudo que tem, tudo que é possível de fazer. Mas aí você só observa, como se em algum momento o propósito fosse cair no seu colo. Falar, é isso que você tem que fazer, é o basquete que você tem que fazer, é isso que vai trazer sentido para sua vida. E o caminho não é esse, o caminho é o oposto. E é por isso que o seja útil vai fazer sentido para você agora. Quando eu me coloquei à disposição e me prontifiquei a experimentar tudo, a praticar o basquete, a praticar o vôlei, a praticar o atletismo, a praticar o futebol e a praticar a natação, eu me dediquei. Eu coloquei o meu trabalho a serviço do meu propósito. E aí depois que eu me dediquei a tudo isso, eu encontrei sentido na natação. Que eu me tornei inclusive uma atleta na escola técnica, participei de várias competições, ganhei medalhas, amava aquilo, a equipe de natação era uma coisa assim que fazia muito sentido. Então, se eu olhar para trás hoje, deixa eu olhar para trás lá para minha época de escola técnica, eu vou falar, nossa, sabe assim, eu hoje, né, que é a do futuro para aquela fase, tá muito realizada. Realmente viveu um propósito ali, só que eu não esperei na arquibancada. Então, é essa a minha reflexão e o que eu preciso trazer para você hoje. Você vai ficar sentada na arquibancada esperando acontecer algo que traga sentido para sua vida, ou você vai começar, vai levantar, vai botar a chuteira, vai botar o tênis, vai colocar o maiô e a touca, vai colocar o short. E olha que o meu tamanho não é muito alto não, e mesmo assim eu fui lá para a galera do basquete e jogava bem. Ou você vai se colocar para jogo, para você permitir que esse propósito de vida encontre você.
Então fica com essa história da arquibancada e faz essa reflexão. E aí, para te ajudar, eu vou te explicar rapidamente o que você vai fazer com a sua ferramenta de propósito de vida na prática, que tá bem bonitinha mesmo, que vai ficar no link aqui disponível para você fazer o download. O primeiro deles é uma agenda semanal. Já que agenda? A gente não acabou de falar que é mão na massa, que é se disponibilizar para o trabalho? Só que essa agendinha, ela tem uma coisinha especial. Antes de começar a planejar a sua semana, tem ali uma partezinha em amarelinho que você vai colocar o seu propósito semanal. O que você quer alcançar? A sua eu do futuro no final da semana vai querer encontrar o quê? E aí você vai colocar. E é a partir dele que você vai planejar tudo que você precisa fazer durante a sua semana. Percebeu como que você vai se conectando com algo maior, com algo que vai fazendo mais sentido? Mas isso é muito simples, porque você não falou logo no início. Porque agora você está preparada para enxergar isso com simplicidade e colocar a mão na massa, ok? Além dessa agendinha que você vai conectar agora tudo que você fizer durante a sua semana com esse propósito semanal, eu vou colocar também um checklist. Porque esse checklist vai te ajudar a listar tudo que você tem que fazer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Você vai se organizar de uma forma que quando você perceber, você já está tendo propósitos semanais, mensais, anuais, e aí você vai estar se colocando tão à disposição, você vai estar sendo tão útil, você vai estar produzindo tanto que de repente, como num passe de mágica, você já vai estar conectada com o seu propósito e você já vai estar encontrando muito mais significado na sua vida, tá bom? Bom, essas são as reflexões. A ferramenta para você colocar em prática está aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu adorei trazer esse assunto, eu adoro falar sobre isso, adoro propor essas reflexões e essas análises, né? Que promovem para você evolução e para mim também, cada vez que eu compartilho sempre é muito maravilhoso. E agora, o que resta para você? Curtir aqui se você gostou, deixar o seu comentário também para me dizer o que você quer saber mais, o que você mais gostou, dar sugestões também para as próximas aulas, para os próximos temas e pegar a sua ferramenta, colocar a mão na massa a partir de agora e também compartilhar com aquela amiga, com aquele amigo que também está aí em busca de um propósito de vida, para colocar a mão na massa e a gente começar a ser muito mais feliz a partir de agora, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até agora, um grande beijo e eu vejo você na quinta que vem e a gente vai falar sobre piloto automático, tem muita coisa boa vindo aí também, saindo do forno, ó, um beijo e eu vejo você na próxima semana.